Você já ouviu falar do livro Arquipélago Gulag? Foi o mais importante livro a denunciar os vários crimes de Stalin, ainda na época que existia a União Soviética. Foi escrito pelo vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Alexandra Solzhenitsyn. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que foi o Arquipélago Gulag a que Solzhenitsyn se referia em seu livro? Foi um sistema complexo de campos de trabalhos forçados. Alguns de fato ficavam em ilhas, mas eram tantos espalhados pelo território soviético que é daí que vem o termo arquipélago. Eles ficavam ilhados em regiões isoladas, algumas inabitadas em sua maioria. Antes de explicar sobre o reinado de terror de Joseph Stalin, a que Solzhenitsyn foi submetido, é mais do que necessário apresentar aqui a biografia deste grande escritor russo. Alexandra Isaievich Solzhenitsyn nasceu em 1918, ano em que os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ou Lenin, estrearam seu governo na Rússia. Nesse contexto, ocorria a Guerra Civil na Rússia, e todo esse processo violento gerou uma enorme pobreza na sociedade. Lenin também chegou a abolir o mercado e a iniciativa privada, agravando a miséria no país, e isso atingiu os pais de Solzhenitsyn, que tiveram uma vida muito humilde. Solzhenitsyn se formou em Física e Matemática na Universidade Estatal de Rostov e depois se tornou um militar do Exército Vermelho da União Soviética quando iniciou a Segunda Guerra Mundial. Ficou mundialmente famoso após o Prêmio Nobel de Literatura em 1970 e por ter escrito um romance denunciando os crimes do governo de Stalin. Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, de 1962. Mais tarde, lançou sua obra-prima, Arquipélago Gulag, no qual revelou não só a sua experiência como prisioneiro do Gulag, mas compilou relatos de mais de 200 pessoas. Após isso, foi sumariamente expulso da antiga União Soviética, tendo sua nacionalidade cassada. Mas por que Stalin o prendeu, mesmo ele tendo servido ao Exército Vermelho? Então, ele foi um combatente da Segunda Guerra Mundial, obtendo a patente de capitão e atuando diretamente na frente de batalha, inclusive chegando a receber condecorações importantes. Mas o que ele fez de errado? Foi então, no final da guerra, em 1945, que a polícia secreta soviética, a NKVD, o pegou. Suas cartas a um amigo em que fazia críticas a Stalin foram interceptadas. Assim, de acordo com o artigo 58, parágrafo 10, do Código Penal Soviético, ele foi condenado por propaganda antissoviética e, sob o parágrafo 11, de fundar uma organização hostil. Não era permitido naquele governo qualquer tipo de crítica, mesmo que fosse uma alusão. Acabou sendo condenado a 8 anos de trabalhos forçados em um campo na Sibéria, pois essa era a pena convencional para a maioria dos crimes previstos no artigo 58 no período stalinista. Foi no ano de 1918 que foi criada a Administração Principal de Campos pelos bolcheviques. Sim, Lenin foi um ditador que criou campos de trabalhos forçados antes de Hitler. Mas cabe aqui uma pergunta: qual a real função dos gulags e que tipo de pessoas eram enviadas para lá? O objetivo, na verdade, era puramente de repressão política e não tinha nada a ver com uma intenção de reeducação ou de combate aos criminosos reais. Até mesmo pessoas que não tinham feito nada contra o Estado soviético, mas que fossem vistas como potenciais inimigos, eram enviadas para os gulags. Em alguns casos, como relata a historiadora Applebaum, devido à necessidade da polícia política do Estado de se cumprir uma cota de prisioneiros, em alguns momentos, eles prendiam qualquer pessoa que conseguissem, apenas para preencher a cota. Dentre eles, pintores, poetas, músicos, escritores, professores, padres, freiras, bispos, militares do governo czarista, simpatizantes do antigo regime czarista, pessoas vistas como improdutivas e que faltavam ao trabalho, camponeses e fazendeiros que resistiram à estatização e coletivização forçadas das terras, que representavam uma enorme massa de prisioneiros, além de outros. Se quiser aprofundar seu estudo sobre os gulags, recomendo ler o livro Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos, da autora Anne Applebaum. Também recomendamos assistir ao vídeo Joseph Stalin e a Macabra Ilha Canibal, aqui no Visão Libertária.
Cabe contextualizar aqui que durante o regime de Stalin, muitos expurgos e perseguições aos militares do famoso Exército Vermelho foram realizadas, chegando a atingir vários oficiais de alta patente. Esses expurgos enfraqueceram consideravelmente o exército soviético, sendo responsável por enormes perdas e derrotas durante a invasão alemã em 1941, durante a Operação Barbarossa. E mais do que isso, essas perseguições políticas foram frequentes na própria elite política do governo, tendo Stalin que manipular as fotografias e imagens da época para reescrever a história. Mas esse detalhe é assunto para outro vídeo. Sobre isso, temos um vídeo chamado Quando Stalin atirou em seus próprios soldados e outro intitulado A luta contra o esquecimento dos expurgos stalinistas. Os links estão na descrição. Mas, voltando a Solzhenitsyn, sua pena teve diferentes etapas. Inicialmente, teve como destino um centro de pesquisa científica. Depois, ele foi realocado para um campo de prisioneiros políticos, o Gulag, onde teve que trabalhar como pedreiro, mineiro e metalúrgico. Todas as experiências que ele teria durante a prisão foram canalizadas em suas obras posteriormente publicadas. Durante sua jornada de longas horas de trabalho, ele usou desses momentos para criar, recitar e memorizar poemas e livros sobre tudo o que testemunhava. Ele quase morreu durante seu período como prisioneiro. Na época em que estava nos campos de trabalho, Solzhenitsyn foi operado para a retirada de um tumor de seu corpo. No entanto, naquela época, o seu câncer não foi de fato detectado. Depois, em março de 1953, ano da morte de Iosif Stalin, ele foi destinado para seu exílio em Birlik, no Cazaquistão do Sul, e foi lá que, após sua doença espalhar-se pelo corpo, conseguiu uma autorização para ser tratado num hospital local. Graças a esse tratamento que sua vida foi salva, pois lá no hospital que seu tumor entrou em remissão. Um Dia na Vida de Ivan Denisovich foi o primeiro romance em que ele relatou a vida nos campos de trabalhos forçados. Já sua obra-prima, Arquipélago Gulag, foi escrita de forma clandestina entre 1958 e 1967, pois se as autoridades soviéticas soubessem, ele seria preso ou até morto. O livro tem passagens históricas e testemunhos pessoais. A obra traz o testemunho de 227 sobreviventes dos campos do Gulag. A maior parte do livro foi produzida durante sua estadia na Estônia, longe das investigações soviéticas, para que tivesse mais segurança na produção do livro. Após a obra ficar pronta, uma cópia foi entregue a uma amiga francesa, que rapidamente contrabandeou para longe das fronteiras soviéticas, alcançando o público da Europa Ocidental. Assim, a primeira edição de Arquipélago Gulag foi lançada em Paris no final de 1973. Ainda no mesmo ano, o manuscrito do livro foi descoberto pela polícia secreta, a KGB. As autoridades o prenderam, acusando-o de alta traição, e foi obrigado a deixar a União Soviética. Solzhenitsyn foi deportado para a Alemanha Ocidental em 1974, já que não era mais aceito no seu país natal. Passou por países como Suíça e Estados Unidos, onde viveu durante longos anos em exílio da União Soviética. Foi somente na década de 1990 que ele pôde ter acesso a uma nova cidadania russa, retornando à sua terra natal em 1994. Solzhenitsyn queria resgatar a espiritualidade e o apreço pela religião numa sociedade desespiritualizada pelo comunismo, como foi a União Soviética depois de mais de 70 anos sob governos marxistas. Ele ficava incomodado com a falta de virtude do povo russo, após longos anos de governo comunista. Felizmente, ele teve uma vida longeva, falecendo aos 89 anos em 3 de agosto de 2008, em Moscou, como consequência de uma insuficiência cardíaca. Ele foi um dos poucos a ter coragem de compilar vários testemunhos e escrever tudo o que sabia, tendo corrido um enorme risco de vida se fosse pego. Apesar de ter aprendido o enorme valor da liberdade, ele tinha críticas ao povo russo quando disse, abre aspas, nós não amávamos a liberdade o suficiente e, ainda mais, não tínhamos consciência da situação real. Merecíamos, pura e simplesmente, tudo o que aconteceu depois. Fecha aspas. E, para finalizar, apesar de não ser autoproclamado liberal ou libertário, se é que teve contato com algum teórico desta linha de pensamento, ele demonstra ter percebido a impossibilidade da liberdade quando o Estado tenta criar igualdade social forçada. Abre aspas.
Liberdade e igualdade são conceitos mutuamente exclusivos, até mesmo hostis. A liberdade, por sua própria natureza, mina a igualdade social, e a igualdade suprime a liberdade, pois de que outra forma ela poderia ser alcançada. Fecha aspas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!